Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, e com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 91, estamos no período dos Juízes e vamos ouvir Juízes 6 a 8, Rute 3 e Salmo 135. Juízes 6. Os filhos de Israel fizeram o mal diante do Senhor e o Senhor entregou-os nas mãos dos madianitas durante 7 anos. A mão dos madianitas caiu pesada sobre Israel. Por medo dos madianitas, os israelitas prepararam nas montanhas para si as cavernas, as grutas e os refúgios escarpados. Ora, sempre que Israel semeava, vinham os madianitas com os amalecitas, assim como outras tribos do Oriente, para os atacar. Acampavam entre eles e devastavam os produtos da terra até às proximidades de Gaza, não deixando subsistência alguma para Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Com efeito, vinham eles e os seus rebanhos, com as suas tendas, chegavam numerosos com vasta nuvem de gafanhotos, eles e os seus camelos incontáveis, e entravam na terra para a devastar. Assim, por causa dos madianitas, Israel acabou por ficar muito pobre. Foi então que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos madianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes disse: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Fui eu que vos fiz subir do Egito e vos libertei da casa da escravidão. Eu vos libertei das mãos dos egípcios e de todos os vossos opressores. Eu vos expulsei da vossa presença e vos dei a sua terra. Então disse-vos: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adoreis os deuses dos amorreus em cuja terra ides habitar. Vós, porém, não ouvistes a minha voz. Veio então o anjo do Senhor e colocou-se debaixo do terebinto de Ofrá, que era propriedade de Joás da família de Abiazer. E Gedeão, seu filho, estava a limpar o trigo no lagar para o esconder da vista dos madianitas. O anjo do Senhor viu-o e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Respondeu-lhe Gedeão: Por favor, meu senhor, se o Senhor está conosco, então por que é que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as maravilhas que nos contavam os nossos pais quando diziam: Não é verdade que o Senhor nos fez subir do Egito? Pois agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. O Senhor voltou-se para ele e disse: Vai com toda a tua força e salva Israel do poder dos madianitas. Sou eu que te envio. Disse-lhe ele: Por favor, meu senhor, como salvarei eu Israel? A minha família é mais pobre de Manassés e eu sou o mais jovem da casa de meu pai. Disse-lhe o Senhor: Eu estarei contigo e tu hás de derrotar os madianitas como se fosses um só homem. Gedeão respondeu: Se porventura mereci o teu favor, mostra-me por um sinal que és tu quem fala comigo. Por favor, te peço, não te afastes deste lugar até que eu venha ter contigo. Trarei a minha oferta e colocá-la-ei na tua presença. Ele disse: Eu ficarei aqui até que regresses. Gedeão foi preparar um cabrito e com uma medida de farinha preparou pães ázimos. Pôs a carne num cesto e o molho numa panela. Depois levou tudo para baixo do terebinto e ofereceu-lhe. Disse-lhe o anjo de Deus: Toma a carne e os pães ázimos, põe-nos sobre esta rocha e espalha o molho. Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a extremidade do bastão que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Saiu o fogo da rocha e devorou a carne e os pães ázimos. Então o anjo do Senhor desapareceu da vista dele. Gedeão viu que era o anjo do Senhor e disse: Ai, Senhor Deus, que eu vi face a face o anjo do Senhor. O Senhor disse-lhe: A paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Gedeão erigiu ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. Até ao dia de hoje, este altar ainda está em Ofrá de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gedeão:
Toma um touro gordo e um segundo touro de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a árvore sagrada que está junto dele. Construirás depois um altar bem preparado em honra do Senhor teu Deus, no cimo desta rocha firme. Tomarás então o segundo touro e oferecê-lo-ás em holocausto sobre a madeira da árvore sagrada que cortaste. Tomou, pois, Gedeão 10 homens dentre os seus servos e fez como lhe disse o Senhor. E como receava a família de seu pai e os homens da cidade se fizesse isso de dia, fê-lo durante a noite. Ao levantarem-se de manhã cedo, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava demolido, cortada a árvore sagrada e o segundo touro imolado sobre o altar que fora construído. Disseram então uns para os outros: quem fez isto? Tendo inquirido e procurado informações, disseram: foi Gedeão, o filho de Joás, que fez isto. As pessoas da cidade disseram, pois, a Joás: manda sair o teu filho para ser morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou a árvore sagrada que estava junto dele. Joás disse a todos os que estavam junto de si: sois vós acaso os defensores de Baal? É a vós que compete vir em seu socorro. Quem luta por ele deverá ser morto até ao amanhecer. Se Baal é um deus, que seja ele próprio a defender a sua causa, pois Gedeão destruiu o seu altar. Nesse dia chamaram a Gedeão Jerubbaal, dizendo: que Baal defenda contra ele a sua causa, já que derrubou o seu altar. Todos os madianitas e amalecitas, bem como outras tribos do Oriente, se reuniram de comum acordo, atravessaram o Jordão e acamparam na planície de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão. Quando tocou a trombeta, toda a família de Abiezer se reuniu para o seguir. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, e também ela se reuniu para o seguir. Do mesmo modo, enviou mensageiros a Azer, a Zabulão e a Neftali, e todos eles vieram juntar-se a ele. Disse então Gedeão a Deus: já que queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, vou estender na eira um velo de lã. Se houver orvalho somente no velo, e toda a terra ficar seca, ficarei a saber que vais salvar Israel pela minha mão, como disseste. E assim aconteceu. Quando Gedeão se levantou de manhã, espremeu o velo e este destilou orvalho, uma bacia cheia de água. Gedeão disse a Deus: não se inflame a tua cólera contra mim se falo ainda uma vez mais. Deixa-me fazer só mais uma vez a prova do tosão. Que fique seco apenas o velo e haja orvalho sobre toda a terra. E Deus assim fez nessa noite. Estava seco apenas sobre o velo, enquanto sobre toda a terra havia orvalho. Juízes 7. Jerubbaal, isto é, Gedeão, levantou-se de manhã cedo, ele e todos os homens que estavam com ele, e acamparam junto da fonte de Harod, enquanto o acampamento dos madianitas lhes ficava mais a norte, ao lado da colina de Moré, na planície. O Senhor disse a Gedeão: são demasiado numerosos os homens que estão contigo para que eu entregue os madianitas em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa e dizer: foi a minha mão que me salvou. Peço-te, pois, que proclames aos ouvidos do povo o seguinte: quem temer e tremer, que volte para casa e deixe a montanha de Gileade. Então regressaram 22.000 homens, ficando apenas 10.000. O Senhor disse a Gedeão: ainda são muitos homens. Leva-os até à fonte e lá os submeterei a uma prova. Assim, aquele de quem eu te disser que ele vá contigo, esse irá contigo. Mas aquele de quem eu te disser que ele não vá contigo, esse não te seguirá. Então Gedeão levou os homens à fonte e o Senhor disse-lhe: todo aquele que lamber a água com a língua como o cão, põe-no de um lado, e porás do outro lado aquele que se puser de joelhos para beber. Ora, o número dos que beberam a água com a língua, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens, e todos os restantes puseram-se de joelhos para beber a água. Disse o Senhor a Gedeão: é com os 300 homens que beberam a água com a língua que eu vos salvarei e entregarei os madianitas nas tuas mãos. O resto do povo que volte para casa. Tomaram as provisões em suas mãos, bem como as suas trombetas, e Gedeão mandou a multidão do povo de Israel cada um para a sua casa. Reteve consigo apenas os 300 homens. O acampamento dos madianitas ficava abaixo do seu, na planície. Nessa noite,
Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai atacar o acampamento, pois entreguei-o nas tuas mãos. Mas se tens medo de ir sozinho, vai com Purá, teu servo, ao acampamento. Escutarás o que eles dizem. A tua coragem será robustecida e poderás atacar o acampamento. Então desceram ele e Purá, seu servo, até aos postos avançados do acampamento que se encontrava na planície. Os madianitas, os amalecitas e todas as tribos do Oriente estendiam-se pela planície numerosos como gafanhotos. Os seus camelos nem se podiam contar, tão numerosos como grãos de areia na praia do mar. No momento em que Gedeão chegou, um homem estava a contar um sonho ao seu companheiro. Dizia ele: Acabo de ter um sonho. Eis que um pão de cevada, rolando pelo acampamento dos madianitas, chegou junto da tenda, sacudiu-a violentamente, provocando a sua queda. O seu companheiro respondeu dizendo: Isso não pode significar senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita, a quem Deus entregou Madiane e todo o seu acampamento. Sucedeu então que, mal Gedeão ouviu contar o sonho e a sua interpretação, prostrou-se por terra e regressou ao acampamento de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o acampamento de Madiane. Dividiu então os 300 em 3 grupos, pôs uma trombeta na mão de todos eles, bem como cântaros vazios com tochas dentro deles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Quando eu tiver chegado junto do acampamento, fazei o que eu fizer. Eu e os que estão comigo tocaremos a trombeta. Então também vós tocareis as trombetas à volta de todo o acampamento, e haveis de gritar: Pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão e os 100 homens que estavam com ele chegaram junto do acampamento ao princípio da vigília da meia-noite, quando terminava a rendição das sentinelas. Então puseram-se a tocar as trombetas, ao mesmo tempo que quebravam os cântaros que levavam nas mãos. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. Com a mão esquerda pegaram nas tochas e com a direita nas trombetas para tocar, e gritaram: Espada pelo Senhor e por Gedeão. Enquanto cada um se mantinha de pé no seu posto à volta do acampamento, todo o acampamento se lançou a correr e a gritar, procurando a todo o custo por onde fugir. E enquanto soavam as 300 trombetas, o Senhor fez com que em todo o acampamento cada um levantasse a espada contra o seu companheiro. O exército fugiu até Bet-Shitá, para os lados de Sererá, até à margem de Abel-Meolá, junto de Tabate. Então reuniram-se os homens de Israel, da tribo de Neftali, de Azer e de toda a tribo de Manassés, e foram em perseguição dos madianitas. Gedeão enviou mensageiros por toda a montanha de Efraim, dizendo: Descei ao encontro de Madiane e ocupai antes deles os vaus das águas até Bet-Bará, bem como o Jordão. Todos os homens de Efraim foram convocados e ocuparam os vaus das águas até Bet-Bará, bem como o Jordão. Capturaram 2 chefes de Madiane, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e Zeeb no lagar de Zeeb. Depois conduziram a perseguição até Madiane, levando as cabeças de Oreb e Zeeb a Gedeão, do outro lado do Jordão. Juízes 8. Então os homens de Efraim disseram a Gedeão: Que quer dizer isto que nos fizeste de não nos chamar quando partiste a combater Madiane? E insurgiram-se violentamente contra ele. Gedeão respondeu-lhes: Que fiz eu de comparável a vós? Não vale porventura mais o rebusco de Efraim do que a vindima de Abiezer? Foi nas vossas mãos que Deus pôs os príncipes de Madiane, Oreb e Zeeb. Que fiz eu de mais em comparação convosco? Mal pronunciou estas palavras, a sua cólera contra ele amansou. Gedeão chegou ao Jordão e passou, ele e os 300 homens que estavam com ele. Embora esgotados, continuaram a perseguir os madianitas. Disse aos homens de Sucote: Por favor, dai uns bolos de pão aos homens que me seguem, pois vêm esgotados e eu vou em perseguição de Zebá e Salmuná, reis de Madiane. Os chefes de Sucote disseram: Porventura os pulsos de Zebá e de Salmuná estão já em tuas mãos, para darmos pão ao teu exército? Gedeão respondeu: Quando o Senhor colocar nas minhas mãos Zebá e Salmuná, eu triturarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. Dali subiu a Penuel e falou do mesmo modo. Os homens de Penuel responderam como lhe tinham respondido os de Sucote. Disse ele também aos homens de Penuel: Quando eu voltar em paz, destruirei esta torre.
Zebá e Salmuná encontravam-se em Carcor com o seu exército, cerca de 15.000 homens, todos quantos restavam do exército das tribos do Oriente. De facto, tinham morrido 120.000 homens que sabiam manejar a espada. Gedeão subiu pelo caminho dos que habitam as tendas, a oriente de Nobá e de Jogboá, e derrotou o exército, embora este se julgasse seguro. Zebá e Salmuná fugiram. Mas Gedeão perseguiu-os e prendeu os 2 reis de Madian, Zebá e Salmuná, semeando o pânico em todo o exército. Gedeão, filho de Joás, regressou da batalha pela subida de Heres. Então tomou um jovem de entre os habitantes de Sucote, interrogou-o, e este indicou-lhe por escrito o nome dos chefes de Sucote e seus anciãos. 77 homens. Gedeão dirigiu-se aos habitantes de Sucote e disse-lhes: Eis aqui Zebá e Salmuná, a respeito dos quais me desafiastes, dizendo: Já estão acaso em tuas mãos os punhos de Zebá e Salmuná, para que devamos dar pão aos teus homens extenuados? Tomou então os anciãos da cidade, agarrou em espinhos e abrolhos do deserto e açoitou com eles os habitantes de Sucote. Arrasou também a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Disse depois a Zebá e a Salmuná: Como eram aqueles homens que mataste no Tabor? Eles responderam: Como tu és, assim eram eles. Qualquer deles tinha ar de um filho de rei. Ele disse: Eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Viva o Senhor! Se os tivesseis deixado viver, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu filho primogênito: Levanta-te e mata-os. O jovem, porém, não desembainhou a espada, pois tinha medo, por ser ainda muito jovem. Disseram então Zebá e Salmuná: Levanta-te tu e fere-nos, pois tal o homem, tal valentia. Levantou-se então Gedeão e matou Zebá e Salmuná. Depois retirou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gedeão: Reina sobre nós, tu e teu filho e o filho do teu filho, pois nos livraste das mãos de Madian. Gedeão disse-lhes: Não reinarei sobre vós, nem eu nem meu filho. O Senhor é que será vosso rei. Disse-lhes ainda Gedeão: Quereria fazer-vos um único pedido. Dai-me, cada um de vós, um anel dos vossos despojos. Pois eles, como ismaelitas que eram, usavam anéis de ouro. Eles disseram: Sem dúvida te os daremos. Estenderam a capa e cada um lançou nela um anel do seu espólio. Ora, o peso dos anéis de ouro que ele pediu foi de 1.700 siclos de ouro, sem contar os crescentes, os brincos e as vestes de púrpura que os reis de Madian vestiam, e também sem contar os colares que andavam ao pescoço dos seus camelos. Com eles, Gedeão fez um ídolo e expô-lo na cidade de Ofrá. Todo Israel ia ali prestar-lhe culto, o que veio a ser a ruína de Gedeão e da sua casa. Assim os madianitas foram humilhados perante os filhos de Israel, sem voltar a levantar a cabeça. Deste modo, nos dias de Gedeão o país esteve em paz durante 40 anos. Então Jerubaal, filho de Joás, partiu e foi morar em sua casa. Gedeão teve 70 filhos, nascidos do seu sangue, pois tinha muitas esposas. A sua concubina, que morava em Siquém, gerou-lhe também um filho, a quem chamou Abimeleque. Gedeão, filho de Joás, morreu após uma velhice próspera e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofrá de Abiezer. Mas depois que Gedeão morreu, os filhos de Israel prostituíram-se de novo diante dos ídolos, adotando por seu Deus Baal-Berite. Os filhos de Israel não se recordaram mais do seu Deus, que os havia libertado das mãos dos inimigos que os rodeavam. Nem foram justos para com a casa de Jerubaal Gedeão, após todo o bem que ele tinha feito a Israel. Rute 3. A sua sogra, Noemi, disse-lhe: Minha filha, tenho de te procurar um aconchego em que te sintas bem. Ora bem, este Boaz, nosso parente, com cujas servas andaste, veio joeirar esta tarde a cevada da sua eira. Lava-te, perfuma-te, põe os teus melhores vestidos e desce à eira, mas não te des a conhecer a esse homem, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando se for deitar, observa o lugar em que ele dorme. Então, entra e levanta a parte da manta com que ele cobre os pés e deita-te. Ele mesmo te dirá aquilo que deves fazer. Rute respondeu-lhe:
farei tudo o que me dizes. Ruth desceu, pois, à eira e fez tudo como a sogra lhe tinha recomendado. Boaz comeu e bebeu, e o seu coração ficou bem disposto. Depois foi e deitou-se junto de um monte de feixes. Ruth aproximou-se de mansinho, afastou a manta que lhe cobria os pés e deitou-se ali. Pelo meio da noite, o homem acordou espavorido e perturbado ao ver uma mulher deitada a seus pés. E disse-lhe: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, a tua serva. Estende o teu manto sobre a tua serva, porque tens o direito de resgate. Ele disse: O Senhor te abençoe, minha filha. Esta tua última bondade vale mais do que a primeira, porque não procuraste jovens, pobres ou ricos. Agora, minha filha, não temas. Farei por ti tudo o que disseres, porque toda a gente da minha cidade sabe que és uma mulher de valor. Ora, é verdade que eu sou teu parente, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite. Amanhã, se ele quiser usar do seu direito de resgate sobre ti, está bem. Se o não quiser fazer, eu o farei. Juro pelo Senhor Deus vivo. Dorme, pois, até de manhã. Ela ficou deitada aos seus pés até de madrugada e levantou-se antes de a luz deixar distinguir as pessoas umas das outras, pois Boaz não queria que se soubesse que aquela mulher tinha estado na eira. E Boaz acrescentou: Estende o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela estendeu-o e Boaz encheu-o com 6 medidas de cevada que lhe pôs às costas. Assim, Ruth entrou na cidade. Voltou para junto da sua sogra, que lhe perguntou: Como vais, minha filha? Ruth contou-lhe então tudo o que aquele homem fizera por ela e acrescentou: Ele deu-me estas 6 medidas de cevada, dizendo-me: Não voltarás de mãos vazias para a tua sogra. Disse-lhe então Noemi: Espera, minha filha, até sabermos como vai terminar tudo isto. Esse homem não descansará enquanto não tiver concluído o assunto hoje mesmo. Salmo 135. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Servos do Senhor, louvai-o, vós que estáis no templo do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Cantai ao seu nome porque é amável. O Senhor escolheu para si Jacó e Israel para seu domínio preferido. Eu sei que o Senhor é grande. O nosso Deus é maior que todos os deuses. Pois tudo o que o Senhor quer, Ele o faz, no céu e na terra, nos mares e nos abismos. Faz subir as nuvens das extremidades da terra, com os relâmpagos faz cair a chuva e retira os ventos dos seus reservatórios. Foi Ele que feriu os primogénitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Fez maravilhas e prodígios no meio de ti, ó Egito, para castigar o faraó e todos os seus servos. Foi Ele que derrotou as grandes nações e matou os reis poderosos. Seon, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazan, e todos os reis de Canaã. E entregou a terra deles como herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua lembrança por todas as gerações. O Senhor defende a causa do seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos dos gentios não passam de ouro e prata, são obra das mãos do homem. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, nem sequer há respiração na sua boca. Sejam iguais a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei o Senhor. Casa de Arão, bendizei o Senhor. Casa de Levi, bendizei o Senhor. Vós que temeis o Senhor, bendizei o Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Sião, Ele que habita em Jerusalém. Aleluia. Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino e estou convosco, estou com as equipas de jovens de Nossa Senhora a fazer diariamente este caminho do mais 365, percorrendo nesta fase o livro dos Juízes, o livro de Ruth e também, é claro, o livro dos Salmos. Senhor, que te ofereces continuamente à nossa vida, dilata o nosso coração, para que, escutando a tua palavra,
te possamos receber a ti, Deus vivo e verdadeiro. Amém. No relato de hoje do livro de Ruth, vemos como ela, como esta protagonista, instruída pela perspicácia da sua sogra, de Noemi, sugere àquele homem bom que tinha encontrado, a Boaz, que a despose. E que a partir daquele gesto de ela se deitar aos seus pés, que nos parece um gesto um pouco inusitado, mas que tem a ver com um costume antigo, de que, estendendo o manto sobre uma mulher, um homem tomava-a como esposa. Pois bem, Ruth deita-se aos pés de Boaz para que ele possa resgatá-la, cumprindo ademais a lei do levirato. Mandava a lei que o parente mais próximo de um homem que morresse sem deixar descendência devia resgatar a viúva, devia desposá-la e devia dar-lhe descendência. Boaz tem esta oportunidade, mas ao mesmo tempo vemos também a sua retidão, a sua probidade, porque Boaz recorda-se de que há um parente mais próximo e por isso não quer usurpar o direito a esse outro homem e vai falar com ele. De facto, vemos no livro de Ruth, é uma história de pessoas boas, de pessoas retas de coração. No livro dos Juízes, a coisa é um pouco mais complexa e hoje a personagem que nos é apresentada mostra bem isso, Gedeão. O povo vive nesta altura uma penosa situação de opressão. Às mãos dos madianitas, os israelitas são oprimidos e Deus suscita um novo juiz. E este novo juiz tem uma personalidade que em muitos aspectos parece até fraca e diríamos cobarde. Gedeão, quando o anjo lhe aparece, ele está a limpar o trigo no lagar, ou seja, está escondido. Ele depois reclama com o anjo do Senhor por causa das dificuldades que assolam Israel e diz mesmo que o Senhor abandonou Israel. Quando lhe é dada esta missão de então ser ele o libertador, ele recusa que seja adequado para essa missão, por causa da pobreza da sua família, por causa da sua idade, da sua juventude. Ele vai exigindo milagres neste livro, vai exigindo que Deus opere sinais miraculosos para que ele avance. E mesmo quando cumpre a ordem que lhe é dada de demolir um altar pagão e de cortar uma árvore sagrada e imolar um touro, Gedeão fala de noite, fala receoso de ser descoberto. E claro, o pior de tudo é que acaba por ser ele próprio a construir um ídolo no fim a que Israel prestará culto desviantes do Senhor. Mas Gedeão é também um herói. É o herói de Israel porque ele de facto livra o povo da opressão dos madianitas e é chamado por Deus apesar da sua incapacidade. E isso não é nada de novo na Bíblia, não é nada de único, não é singular. Víamos isso, por exemplo, em Moisés, que quando é chamado diz que não sabe falar, não é capaz. E noutros chamamentos bíblicos. Isto é o sentido vocacional também na nossa vida. Nós somos fracos e, digamos, incompetentes para aquilo a que Deus nos chama. Incompetentes por nós mesmos, mas com a sua graça nós podemos viver a nossa vocação. Porque Deus tem desígnios de bem para outros que passam por nós. E Deus é fiel a esses desígnios e pede a nossa fidelidade. Por isso, às vezes o próprio Deus parece querer que as nossas fraquezas se tornem mais patentes aos nossos olhos para que se possa ver a sua fidelidade, a sua força. É o caso daquela batalha contra os madianitas em que Deus parece esforçar-se continuamente por diminuir o contingente que vai lutar contra o inimigo, diminuir o número de combatentes. E porquê é que Deus o faz? Porque quer mostrar que a vitória é sua. Cumpre-se aquilo que diz São Paulo. Trazemos o tesouro do nosso ministério em vasos de barro, para que se possa ver que tão grande poder vem de Deus e não de nós. Infelizmente, com a morte de Gedeão, o povo voltará a afastar-se de Deus e a entregar-se à tentação dos cultos idolátricos, que, como vimos, infelizmente, também se proporcionam porque Gedeão, no fim da sua vida, construiu um ídolo. Os israelitas inventam este Deus, Baal-Berit, quer dizer literalmente o Senhor da Aliança. É uma perversão total do culto do verdadeiro Deus e a memória da verdadeira aliança, porque o Deus da aliança é o Senhor, é o Deus de Israel. Senhor nosso Deus, também nós nos vemos tão fracos e inclinados para tantas idolatrias de que nos queres salvar. Sabemos como somos pouco para o muito que nos pedes, mas também reconhecemos que contigo nada é impossível. Resgata-nos dos nossos pecados
e dá-nos a tua graça. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 91. Amanhã continuamos Juízes e vamos ter o desfecho deste livro de Ruth. Por isso, até amanhã. Um abraço em Cristo.